Galera, chega mais porque agora tem dica cultural aqui no Conexão Unipan. Nós vamos falar sobre a série A Vida e a História de Madame C.J. Walker. E quem vai falar pra gente é a professora Mônica, que está de volta. Mônica, muito obrigada por participar aqui do nosso quadro mais uma vez. Eu que agradeço, a oportunidade de poder falar mais uma vez para vocês. Olha, a gente sempre gosta muito das suas dicas e eu quero que você comece, então, explicando pra gente um pouquinho sobre essa história, né? Baseada numa vida real, do que se trata. Inicialmente, é a história de uma mulher que saiu de um contexto familiar. Ela era muito pobre e se tornou a primeira milionária negra dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a história dela, gente, é no final do século XIX, início do século XX. Então, para a gente imaginar uma mulher negra, empresária, isso é fantástico, né? Num contexto completamente diferente, né? Se a gente nota, às vezes, hoje em dia, né, a gente vê várias causas, né, serem defendidas, bandeiras levantadas, imagina naquele contexto quanto que ela rompeu, né, para conseguir ter esse título, inclusive saiu no Guinness Book, né? Tá, e aí, que história que é essa? Saiu de um contexto de pobreza, o que aconteceu com ela para ela chegar a ser milionária? Na verdade, o nome dela inicial era Sarah e depois eles começaram a chamá-la de Madame Walker. Ela vivia com a família muito pobre, então aos 14 anos ela se casa para fugir daquele contexto familiar. Tem uma filha e o marido agredia muito. Já na casa, né, dos pais, ela vivia um contexto de violência. Com esse marido, ela também foi muito abusada, né? Sofria agressões, era desprezada, ele a chamava de feia. E ela fica viúva e cuidando dessa filha. Ela precisava trabalhar, precisava lutar. E no meio de tanto estresse, ela começa a perder os cabelos. Né? Foi ficando com falhas e só andava com um lenço para esconder, né, aquilo que ela estava vivendo, aquele estresse todo e a perda capilar. Chega um dia uma mulher que bate a sua porta e oferece um produto. E ela começa a passar e ver os resultados, o cabelo começa a crescer e ela se oferece para ser vendedora dessa mulher, né? Ela começa a vender os produtos e ela começa já a enxergar uma perspectiva de que poderia dar certo, ter um negócio ali, ela queria ser sócia. E o dia que ela propõe alguma coisa para essa mulher, para essa vendedora oficial, né, do produto, ela tripudia muito e critica, e a Madame Walker ela acaba resolvendo criar o seu próprio produto. E na verdade o que acontece? O seu produto ele fica com um cheiro melhor, com uma textura mais agradável, começa a fazer muito sucesso. E a trama toda vem em torno disso, ela desenvolver produtos para cabelo para negros. Né? Então, depois ela criando essa filha nesse contexto de muita luta, ela conhece o outro marido dela, que também deu muito apoio, ajudou em muitas campanhas, mas que também, de certa forma, era mais abusivo. Né? Não tanto quanto o primeiro, mas nesse meio todo de luta, para conseguir colocar os produtos que ela realmente acreditavam que podiam fazer a diferença. Porque como ela se sentiu muito inferiorizada, muito discriminada, ela achava que podia ajudar. E daí o desenrolar todo da história até ela virar uma super empresária, como ela virou. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. Muito legal. E ela tocou num ponto fraco, né? Porque cabelo é um ponto fraco das mulheres também, né? Ela investiu aí num bom produto. Agora me conta um pouquinho. Eu li que essa série recebeu algumas críticas, porque alguns fatos não são verídicos, né? Então eles trabalharam um pouco aí com a ficção. E eu queria que você falasse principalmente a respeito da rixa ou da briga, da polêmica que há entre a Walker e a Eddie, né? Como que funciona isso, então, depois que ela começa a vender o produto daquela vendedora, né? Isso. O que acontece? A gente precisa entender que sempre quando as séries, né, ou os filmes eles são criados, algumas coisas elas são modificadas em função daquilo que o público, daquilo que vai ser mais vendável, né? Uhum. Então, o que aconteceu? A rixa, que era a vendedora inicial do produto, com a Madame Walker, que cria uma nova versão, na verdade não existiu. Se for realmente fazer uma investigação sobre isso, o produto não é de nenhuma das duas. Já havia um produto no mercado com aquela fórmula, a Eddie
Ela vendia aquele produto, né, com uma determinada fórmula, e a Madame Walker, ela melhorou essa fórmula. Mas se fosse considerar, nenhuma das duas era a criadora original do produto. Só que uma acabou tornando mais acessível e mais agradável para as mulheres, né? A questão do relacionamento dela com o marido, que teve algumas coisas, mas que também eles criaram para dar uma trama, uma emoção maior na série. Mas nada disso desfavorece ou desmerece o valor da série, de forma alguma. Não tira o brilho, Não, né? não tira o brilho. Até porque é uma adaptação, né? Então Sim. não é completamente real. E assim, essa trajetória dela acaba inspirando muito, né? Tanto pela situação, né? Todas as situações que são aí levantadas ao longo da história, da série. Eu queria que você falasse assim, o que, né? Quais reflexões ou qual inspiração, né? Que a gente pode tirar dessa história? Bom, eu acho que a primeira coisa são as causas que são retratadas, né, na série. Primeira coisa é a questão da violência contra a mulher. O tempo inteiro da série, nós vemos a senhora Walker, ela ser muito engajada nessa questão de tudo que acontecia com ela era um motivador para ela ficar mais forte. Então, a mulher, ela não é uma figura frágil. Todas as figuras femininas que aparecem na série são mulheres fortes. A questão do negro também é abordada. Você pensa numa época de segregação racial, né, que era muito mais latente do que o que a gente tem hoje, porque nós temos muitos problemas, mas na época a coisa era muito latente. Então, ela... Para a gente ter uma ideia, nas empresas dela, ela contratava mulheres negras para valorizar a questão da raça, da mulher, né? A sexualidade também é tratada de uma forma muito respeitosa, porque a filha dela, na história, né, que é retratada na série, tem um caso com uma mulher e ela encara de uma forma muito natural. Esse também é um dos fatos que a gente não sabe se é verdade ou não, mas que a filha da senhora Walker, ela já no final do século XIX, né, início do século XX, que se passa a história, ela era muito engajada, início do século XX, ela era engajada nas causas LGBT. Então, isso tudo nos leva a refletir as condições as causas pelas quais a gente quer lutar, né? E isso ela faz de uma maneira brilhante, né, na obra. Então, vale a pena. What you gonna do now, Sarah? Don't let nobody steal your dream, mama. We need a plan B. I'm not going back to laundry. Now, we done all made sacrifices. You gonna do what's best for this family. Hair is beauty. Vale demais. Olha, Mônica, eu adorei a sua dica. Gente, assistam então, está disponível na Netflix uma temporada, né, dessa série documental. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Espero vocês na semana que vem, hein? Tchau, tchau. Hair is power. Damn, Sarah, how big you wanna be? Big. Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. We gotta work harder. Be smarter. And dream big. I'm a ruler, yeah.